bem, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana aí, nessa semana, nos aproximando já da segunda metade do mês de março, o terceiro mês do ano, né? Enfim, as coisas começam a evoluir, parece que nesta semana as atividades econômicas vão ter um pouco mais de relaxamento no sentido de distensão, né? O relaxamento não podemos fazer em relação aos cuidados e aos protocolos de cuidados pessoais, né? E de isolamento social para que logo nós possamos passar por esta situação toda aí que mexeu com o mundo inteiro. Bom, nosso Economia e Desenvolvimento começa sempre com um espaço dedicado ao momento empresarial. E hoje estamos aqui com o Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença mais uma vez, né? E vou começar perguntando o seguinte, que tem muita gente que sabe que dia 30 sempre foi tradicionalmente o prazo estabelecido pela Receita Federal para a entrega das declarações de renda, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Mas há um movimento, pelo que eu sei, e quero confirmar contigo isso ou não, das entidades ligadas ao setor de contabilidade, aos contadores nacionais, para que esse prazo seja estendido até junho. E aí? Então, Silvio, uma alegria novamente estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Respondendo à tua pergunta, sim, estamos lutando para que haja novamente, né, neste ano, a prorrogação na entrega do imposto de renda, pelos motivos que nós conversamos já um ano atrás, né, Silvio? Então, naquele primeiro ano lá, foi em 2020, nós tivemos uma luta, várias entidades da sociedade civil, e inclusive o Sindiconta, o CRC, Federacom e outras entidades ligadas à área contábil levantaram essa bandeira. Naquele momento foi tardio, né? Em 2020 a gente levantou uma bandeira muito tardiamente. Era muito o começo da pandemia. Isso, também, né? Naquele momento, se a gente for retornar, né, Silvio, a gente não tinha a real extensão da pandemia. Uhum. Então a gente demorou um pouco. Neste ano a bandeira já foi levantada já no início. A gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul uma bandeira preta, quase chegamos a uma beira de lockdown. Muitos locais no país a gente já sabe que cidades já estão em lockdown. Então, como imposto no âmbito nacional, nada mais justo do que se prorrogue, né, a entrega da declaração do imposto de renda, deixando possível para aqueles que consigam entregar antes, que entreguem, recebam, né, suas restituições, nada vai impedir. Entretanto, a gente tem que pensar naquela minoria, naquelas pessoas que não vão conseguir, né, ter acesso aos seus contadores. Tem que ter uma regra geral, né? Exato. E se particularmente eu posso entregar até o dia, quanto mais cedo eu entregar, se tiver para receber, mais cedo eu vou receber. Então, o contribuinte, ele tem o interesse de entregar. A gente, na verdade, está levantando essa bandeira porque nós, hoje, os profissionais de contabilidade, estamos, né, trabalhando com um efetivo reduzido nos escritórios. A gente está tendo também uma certa dificuldade. Claro que a gente já teve o know-how, né, do ano passado, então está sendo um pouco mais fácil. Entretanto, a gente sabe que ainda vão ter muitos desafios e muitos clientes estão, né, em casa, em isolamento. E muitas empresas fechadas também, exatamente. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é prudente. Perfeito. A gente está levantando assim, por uma questão ser muito prudente, né, que eles prorroguem isso sem prejuízo nenhum à Fazenda Nacional, mas que isso venha acontecer em favor dos contribuintes. Facilitar. Qual é o assunto principal de hoje? Então, Silvio, um assunto muito recorrente, tivemos uma decisão agora recente sobre o DIFAL, o ICMS DIFAL, né? O que ocorre? Tivemos uma decisão do STF. O que é o DIFAL? Então, o DIFAL seria aquele ICMS que seria pago para aquela empresa que vende, né? Que vende e tem um diferencial de alíquota. Por exemplo, um exemplo prático, Silvio. Nós aqui do Rio Grande do Sul, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul vende para uma empresa de São Paulo, ou para uma empresa não, teria que ser, ou pode ser uma empresa, mas um consumidor final ou não contribuinte do ICMS, vende um determinado insumo, tá? Essa empresa, ela é obrigada a pagar a diferença das alíquotas interestaduais na venda. Não podemos confundir com o DIFAL compra, que esse é legal, está funcionando. Agora, o DIFAL venda. Então, teve, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade, no qual foi julgada recentemente, dando
dando amparo para os contribuintes, que a lei complementar, até tem a colinha aqui, lei complementar 87 de 2015, ela criou essa nova hipótese de incidência, ou seja, no entendimento desse julgado, criou um novo tributo, que seria o ICMS de FAO. E nessa nova situação, ela deveria ser regulamentada por uma lei complementar, e ela foi regulamentada por um convênio com o FAS, no qual foi declarados inconstitucionais a cláusula 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª. A cláusula 9ª seria para empresas do Simples Nacional. Nesse momento dessa decisão, se fez uma modulação dos efeitos, quais sejam, olha, empresas do Simples Nacional, vocês não paguem desde a situação da medida liminar em que foi proferida pelo STF. Nas demais empresas, começa a valer a partir de 2021, ou seja, foi declarado inconstitucional, entretanto, essa inconstitucionalidade vai ser relativa e só vai produzir efeitos a partir de 2021. Recentemente, essa semana, né, uma empresa farmacêutica que ingressou aqui no estado do Rio Grande do Sul e com mandato de segurança e conseguiu uma liminar para que esses efeitos comecem a valer a partir deste momento, com os fundamentos muito bem colocados ali de que não faz sentido, né, esperar até 2021 quando se é declarada uma inconstitucionalidade. Vai ser com certeza uma enxurrada de decisões de empresas ingressando na justiça, vai afetar obviamente os cofres públicos. Entretanto, Silvio, a gente fica um pouco meio perplexo com a decisão do STF em declarar a inconstitucionalidade de uma hipótese de incidência tributária e começar a ter uma modulação de efeitos tão longa. Claro que a justificativa é compreensível, se justifica para que não haja um impacto financeiro aos cofres públicos, dando tempo ao legislador para que ele refaça, né, ou legisle sobre a matéria, colocando de fato ou não se ele gostaria de criar essa hipótese de incidência, só que da forma correta, por lei complementar e tudo mais. Né? Então, a gente coloca que os contribuintes, que os empresários, se for esse o caso, que consulte os seus profissionais, seu contador, seu advogado, e caso precise também, estamos à disposição, né, Silvio? Claro, com certeza. Aí está no vídeo para você ver aí a forma de fazer o contato aí com o Cristiano, né, Cristiano? Isso, perfeito. Então, digamos assim, é um direito do contribuinte, perfeito, né, de recuperar esse valor, ou de também não pagar esse DIFAL, com base nessa recente ADI, né, que é a ADI 5469, né, do STF, em que julgou procedente a ação. Com certeza. Obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Silvio. Uma alegria novamente estar aqui com vocês. Te cuida. Um grande abraço. Muito obrigado. Nesse espaço aqui com o nosso momento empresarial. Olá, preste atenção. Se a mente se livrar das bactérias da ira, preocupação e medo, e a alma se livrar da ignorância, não aparecerá qualquer doença física nem pobreza. Esse é um mantra budista, mas também cristão. E realmente dizem tudo. Na verdade, o nosso desconhecimento da higiene mental e das leis da espiritualidade da vida são os maiores responsáveis pelo sofrimento físico e econômico. O apelo religioso que nos afasta de Deus e a descrença de que somos, antes de matéria, espírito, são decisivos para semear a infelicidade e a desgraça que atinge milhões mundo afora. Volte-se ao espírito, terá uma vida abençoada e cheia de recompensas. Vale tentar. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Gostei de ver que empresas, entidades sindicais, grupos empresariais com afinidades, cidadãos comuns se uniram para tentar melhorar as condições hospitalares para poder receber mais pacientes do Covid. Essa é uma das raras vezes que vi Porto Alegre com poucos caranguejos. Caranguejos são aqueles do contra, não importa em relação a quê, sempre andam de ré. Existem algumas teorias comportamentais que denominam o movimento burro das massas, que é quando as pessoas fazem algo em grupo sem saber o porquê estão fazendo e nem mesmo tinham a intenção de fazer. Um exemplo bem simples seria o final de um jogo em que os torcedores passam por um posto de gasolina e fazem um arrastão na loja. Não eram ladrões, nem tinham necessidade. Pura indução pelo primeiro que fez e que esse sim tinha a intenção do fato. Pura burrice mesmo para os demais. Pois é, foi o que aconteceu no Ano Novo e no Carnaval. Os burros de plantão fizeram festa. Agrupamentos, ajuntamentos, carnaval e sei lá mais o que. E agora seus pais, amigos, parentes, conhecidos, amigos dos amigos estão morrendo. E a culpa é de quem? Do gestor público que não construiu mais hospitais, que não ampliou os existentes, que não comprou vacina antes de ela ficar pronta? Não. A culpa é dos milhares de burros. E aí eu incluo todo e qualquer também comerciante que ajudou a promover com o intuito de faturar algum troquinho, como no que já defini acima. Esses idiotas têm que pastar até o fim dos seus dias mesmo. Mudando de assunto. Todos viram as imagens do caminhão-tanque que se acidentou e explodiu em Lajeado nesse último final de semana. Como consequência, estamos com sérias restrições de circulação viária durante até 6 meses. Isso significa que a nossa logística viária, aqui no Rio Grande do Sul, está mais que ultrapassada e necessita urgentemente de investimentos públicos e privados. Os desvios, em função do acidente, provocam dezenas de quilômetros a mais. Inclusive, um desses desvios tem estrada de chão batido. Foi adotado majoritariamente no Brasil o transporte por caminhões. Não construímos estradas, mas subsidiamos por longos e longos anos a compra de mais e mais caminhões. O Brasil é dependente do caminhão e tão cedo não muda esse cenário. Governos, governadores, presidentes, o Rio Grande do Sul precisa de uma estrutura logística se quiser crescer. O que é preciso para investir nessa área? Se o governo não tem dinheiro, vontade ou competência, desocupa a moita que o empresário faz, e faz bem feito. Uma boa semana a todos. Muito bem, aqui um recado importante para você. Escritório Michel Soares e Advogados, que é parceiro aqui do programa. Imagine só, são profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação no mercado. Localizado ali bem no coração de Porto Alegre e oferecendo, claro, uma ferramenta moderna e ágil para os seus clientes. Atendimento online, nessa situação de pandemia todo. Lá o escritório Michel Soares e Advogados está atuando também online. Mande a sua pergunta ou tire a sua dúvida pelo WhatsApp 993 14 15 44, que eles estarão lá aptos para resolver qualquer dos seus problemas nessa área de advocacia. Bom, está comigo aqui o professor Saul. Saul, obrigado pela tua presença aqui, direto de Cachoeirinha. Obrigado. É sempre uma alegria estar aqui, né? Toda semana no programa. Saul, nessa semana seguiram aí informações do governo federal, do Ministério da Economia, dando conta de que, apesar de toda a crise, o Brasil teve, em janeiro passado, o último dado, né, mais recente, 260 mil postos positivos, ou seja, se contratou mais 260 mil pessoas do que foram tiradas do mercado, perderam o emprego. E o Brasil hoje tem mais ou menos 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, a situação também está muito ruim, né? Está pior do que o país. Enquanto o país, por exemplo, teve uma queda de 4,1% no PIB no ano passado, o Rio Grande do Sul teve 7% de queda. Bom, mas de qualquer maneira, Saul, essa é uma notícia boa do ponto de vista nacional. Apesar de toda a crise, os programas do governo, o programa emergencial, o PRONAMP, aquele que foi um programa criado para atuar no socorro às empresas atingidas pela pandemia, está funcionando bem, bilhões foram direcionados para ele, a redução de contrato de trabalho, a redução de jornada, a redução de salários, tudo isso ajudou, né, Saul? Sim, ajudou, mas tem que continuar ajudando, né, Silvio? Assim, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, esse lockdown, ele
prejudicou demais os negócios, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma diferença do ano passado para cá, que o ano passado a morte era uma questão muito longe de todo mundo, né? E hoje a gente está vendo a todo momento pessoas conhecidas, famílias conhecidas, perdendo pessoas queridas à frente de empresas que são clientes e tudo mais, que está acontecendo. Então, a realidade da morte hoje está muito presente. Mas também a realidade da morte dos negócios, né? Eu fiquei muito chocado ontem, um restaurante tradicional aqui de Porto Alegre, nosso cliente fechando as portas depois de 20 anos de trabalho, sabe? Então, a gente fica muito chocado também com todas essas mudanças, essas situações. O empreendedor é um cara que se transforma, né? Então, os negócios, apesar dos lockdowns, essas últimas 2, 3 semanas, eles continuaram atuando. Mas está muito triste esse cenário, Silvio. Precisa, sim, agora, acredito que foi assertivo essa situação de voltar, que os municípios possam, me fugiu o termo agora, a cogestão, mas... né? A cogestão, exatamente. Foi muito assertivo voltar a isso. Eu acredito, certo, que a pandemia ela não está sendo disseminada no comércio em si, né, nem nas empresas, o pessoal está tomando cuidado. O que está acontecendo são essas festas clandestinas, essas aglomerações desnecessárias. Sem os cuidados de máscara, os devidos cuidados. E tal. Vem uma ameaça aí que é a Páscoa, né? Pois é. Vem uma ameaça aí que é a Páscoa de novo, então o pessoal realmente tem que se cuidar, mas a economia não pode morrer também. Né? Então, assim, viva a volta dos negócios agora, viva o nosso empreendedor no Rio Grande do Sul. Eu espero muito, Silvio, assim, que esse Pronamp ele seja postergado a cobrança, que já começou agora nesse mês, que dê mais um fôlego para o empresariado, porque... mais 3 meses foi dado, né? Foi dado agora, né? Mas que seja mais tempo ainda, certo? Que venham, mais grana, né, também, né? Que venham linhas de financiamento, que os prefeitos, dentro do seu âmbito, ele consiga, por exemplo, postergar tributos que possam dar mais algum fôlego para o empreendedor. Chama o secretário de Desenvolvimento Econômico, chama o secretário da Fazenda, chama o secretário de Planejamento e observa lá o que a gente pode oferecer para que os empreendedores do município tenham mais facilidade de trabalhar. Né? Então, assim, posterga a questão do Imposto sobre Serviço, posterga um pouco a questão do IPTU, né, ver ações dentro do próprio governo que possam ser facilitadores. Para quê? Para que diminua os efeitos da crise em cima do empreendedorismo e a gente consiga, assim, tem uma projeção boa para o PIB do ano que vem, né? Para o PIB desse ano, né? Na verdade, assim, o Brasil, como eu falei no começo ali, o Brasil teve uma queda de 4,1% o ano passado, de 2020, o ano da pandemia. E a projeção do governo, veja bem, diante de todo esse cenário de uma melhora na situação a partir de agora, é de que nós possamos crescer 3,1% esse ano, ou seja, de 4,1% para 3,1%, é muita recuperação. São 7%. Mas era para ser pior, o ano passado se falava em 9% da queda. A queda foi 4,1%. Exato, então, mas é isso, assim, o nosso empreendedor, ele está... Poxa, nós já viemos de uma crise lá de 2015. Aí, no início de 2020, começou a melhorar, aí veio a pandemia. Aí aniquilou, né? Muita gente acabou perdendo o negócio, perdendo vida, perdendo tudo. Aí, quando começa a retomar esse lockdown geral, mais desafiador ainda. Qual é a diferença do ano passado para esse? Nós estamos adaptados a trabalhar home office, nós estamos adaptados com as lives, nós estamos adaptados com o delivery, né, com as teleentregas, ou seja, nós estamos conseguindo sobreviver. Cada funcionário na sua casa, cada colaborador fazendo o seu trabalho. Mas o comércio aberto, as lojas vendendo, isso traz um otimismo para as pessoas e isso movimenta o mercado. Por isso eu acho muito assertivo a volta da cogestão. Cada prefeito sabe o que está fazendo. Trago o benchmarking lá de Taquara, né, do município de Taquara, que viralizou na internet. A prefeita Cirlei Silveira. Exato, que ela fez aquele procedimento, mas se vê também aqui do prefeito de Porto Alegre, Melo, também ações nesse sentido de incentivo ao empreendedorismo. O prefeito de Gravataí disse que não vai fazer lockdown. Ou seja, a gente vê, né, movimentos do lado da política a favor do
da economia, da saúde das pessoas e do empreendedorismo. Eu vi uma live do governador aqui do estado no final da semana. O programa que começa no domingo, é inédito e vai durante toda a semana. Mas na quinta-feira passada e na quarta-feira passada, ele, de certa maneira, mostrando um pouco mais de entendimento da questão. Ou seja, o governador agora está sugerindo a volta da cogestão, tomara que ela volte para ficar e administrar com os prefeitos como é que vai fazer o procedimento. Na verdade, não há mais condições, já há ameaças de desobediência civil, nós vamos entrar num processo de colapso da economia e de convulsão social. Isso, as nações todas que acompanharam, aconteceu, pode acontecer aqui. E a pólvora está começando a ser uma iminência de explodir no país. Se não tomar providência de distensionar essas coisas, nós podemos marchar para uma convulsão social. Então, eu acho que o governador agora está pensando um pouco melhor, acho que melhor assessorado por médicos, por especialistas e não por militantes, né, que acontecia nessa comissão de saúde aí do governador. E eu acho que nós vamos para um bom caminho agora quando o governador deixa essa situação de imperialista, de ser um imperador, para ser um negociador. E esse é um bom caminho, né, Saul? Sim, e um caminho também o empreendedor, ele pode ajudar melhor a sociedade. Eu vi no município aqui do Rio Grande do Sul uma padaria que ela coloca o pão que ela não conseguiu vender, ela coloca numa cesta embalado em saquinhos e tudo mais, na frente da padaria, uma fala assim, ó, aqui, esse pão você pode levar, né? Então a gente vê pessoas humildes, pessoas que perderam emprego, pessoas que têm muita vergonha de pedir, mas que estão passando necessidade. E isso, todas as lojas, mercearias, as que estão com uma fruta vencida... São produtos perecíveis, esse é o negócio, chega próximo do vencimento, exatamente, fazer isso aí mesmo. Que não descartem situações que possam doar para as pessoas, né? E até que façam doações para as pessoas, porque realmente a miséria está muito grande aí no nosso entorno, a gente acaba muitas vezes não vendo, e tudo aquilo que a gente puder fazer para diminuir a dor dessas pessoas é uma forma de melhorar a sociedade. E eu acho que tenho certeza que a Covid nos ensinou isso, sermos mais solidários, cuidar mais da sociedade. Cuidar de si e da sociedade, cuidando do próximo também. Saulo, obrigado pela tua presença. Obrigado. Uma boa semana. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá! No dia 15 de março de 83 foi comemorado pela primeira vez o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Essa data foi escolhida em razão do famoso discurso feito em 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Kennedy salientou que todo consumidor tem direito a, essencialmente, a segurança, a informação, a escolha e de ser ouvido. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos. Ele foi instituído em 1990 com a Lei número 8.078, mas entrou em vigor apenas no ano seguinte. No país, começou com a vigência da Lei Delegada número 4
de 1962 e se fortaleceu em 76 com a criação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo. Isso serviu de incentivo e modelo para a criação dos demais PROCON. O PROCON RS foi criado pela Lei Estadual 10.913 em 97 e regulamentado pelo Decreto Estadual número 38864 de 98. Na Constituição Federal de 1988 foi inserida a defesa do consumidor no inciso 32 do artigo 5º da Constituição de 88. Diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. No título que trata da ordem econômica e financeira, a defesa do consumidor foi incluída como um dos princípios gerais da atividade econômica nos termos do artigo 170(5) da Constituição Federal de 88. A partir de então, o CDC disciplinou todas as relações de consumo com dispositivos de ordem civil, processual civil, penal e de direito administrativo. O PROCON RS tem como objetivo a proteção dos cidadãos em todas as relações de consumo descritas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal 8.078 de 90. O PROCON é o local onde o consumidor pode fazer valer seus direitos e onde terá apoio sobre consumo consciente e sustentável e também quando tiver seus direitos violados. Saiba mais no site do proconrs.gov.br. Um dos maiores avanços do Código de Defesa do Consumidor é o do reconhecimento da vulnerabilidade de todo consumidor no mercado de consumo, que em concurso com outros princípios como da igualdade, liberdade, boa-fé, repressão de abusos, visa atender às necessidades de nós consumidores, o respeito à dignidade, à saúde e segurança, à proteção de nossos interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. Agora vamos fazer uma analogia sobre tudo. Todo consumidor tem direito à segurança, à saúde, à proteção, à liberdade, à informação, à escolha e de ser ouvido. Como explica a atitude, então, do nosso governador, que, através de decreto, proíbe a venda de produtos não essenciais no mercado do Rio Grande do Sul, desde o dia 8 de março, obrigando os estabelecimentos a cobrirem produtos considerados não essenciais para evitar a compra e também reduzir o horário de funcionamento deste estabelecimento. Conforme o governador, essas medidas tiveram como único objetivo evitar aglomeração. O que se viu foi exatamente o contrário, sem falar no fechamento de inúmeros estabelecimentos. Deixo aqui um registro para a tua reflexão. No inciso 32 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, buscando garantir que os consumidores não sejam prejudicados em compra. Por exemplo, fomos impedidos de comprar. Onde fica nosso direito e nossa liberdade de escolha? Direito de ser ouvido. Como fica o Código de Defesa do Consumidor neste caso? Realmente não temos o que comemorar neste dia. Abençoada semana para você. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Andréa Gressano, é um prazer a gente vir aqui agora, né? Como coadjuvante aqui, apresentadora também, que bom. Prazer é meu, né, Silvio? Eu admiro o Economia e Desenvolvimento, já acompanho há muitos anos e é realmente uma honra estar aqui e poder fazer parte dessa equipe. Inclusive, lembrando o seguinte, né, o Economia e Desenvolvimento, hoje a Economia e Desenvolvimento lá começou atrás, em 2000, faz 21 anos isso aí, e começou como contraponto, sabia? E ela veio, nós tivemos em várias estações aí de emissoras de TV aberta, e hoje estamos aqui no Canal 6, que tem grandes novidades a partir... Daqui a pouco essa coisa começa a melhorar e nós vamos ter uma expansão muito grande do canal. E eu tenho certeza que, por exemplo, a Andréa está nos ajudando muito, né, Andréa? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o nosso canal na questão das redes sociais, né? Que é importante hoje, não só o canal, mas as redes sociais. Sim, Silvio. Hoje em dia, o que acontece? Nós estamos vivendo um crescimento muito grande com essa questão que as pessoas ficam muito em dúvida. Rede social, TV, o que realmente, né, tem resultado, o que a gente deve priorizar.
A rede social hoje ela é uma necessidade. Ela é como antigamente era, ter carro ou não ter. O carro se tornou um veículo de necessidade. Uma utilidade total. Exatamente. A rede social se tornou um meio necessário de estar. Porque se tu não está na rede social, é como se você não tivesse endereço, se você não existisse. Então, hoje é uma necessidade e isso acompanha com o formato da televisão. As pessoas querem se ver. A televisão, ela não perde, ela nunca vai perder, porque ela é o local onde as pessoas conseguem sentar e se concentrar. Por mais que tu tenha um aplicativo, que tu emparelhe na TV com essa tecnologia, ainda a televisão ela é a comodidade de tu apertar no canal e assistir. Isso não existe, não termina. Mas o que acontece? A rede social ela vem para auxiliar na informação, nessa propaganda, onde você consegue ver, não, hoje eu tenho a notícia, o apresentador, o conteúdo. Então, ela auxilia na divulgação dessa matéria. Eu me lembro muito bem quando tu fala isso aí, André, que é o seguinte, quando nós tínhamos o rádio, a válvula, né, que era só na tomada, depois veio o transistor, né? Lá na década de 60 começou o transistor e tu começou então a levar a onda de rádio, programa de rádio favorito e levar na praia, para onde quer que tu estava o transistor. Então, hoje, as redes sociais, de certa maneira, né, elas também reproduzem esse momento que para viver o rádio lá atrás. Né? E, certamente, as redes sociais hoje são um grande complemento indispensável para os canais de televisão que nós temos aí, canais abertos e canais fechados, como nós estamos aqui hoje no canal 6 da NET TV, da Claro NET TV. Bom, mas André, nós estamos recebendo hoje uma visita importante, que é da Daniele Pereira Passos. A Daniela já esteve aqui, enfermeira, notável, tem um trabalho excelente, faz isso aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Daniela, obrigado pela tua presença aqui de novo. É um prazer, Silvio, é um prazer. E no momento, né, Daniela, nós estamos aí de pandemia, quer dizer, a coisa se agravou um pouco mais por uma série de questões, nós já temos falado a respeito, mas temos aí também a perspectiva da vacina. E eu vejo assim, eu não sou psicólogo, mas leio muito sobre isso, que o fato de a vacina estar avançando já é algo que, do ponto de vista pessoal, causa impactos psicológicos nas pessoas. As pessoas começam, tem esperança, a coisa vem aí e tal. É importante, é isso mesmo? Olá a todos, né? Então, eu vim aqui para hoje frisar um recado que é muito importante. Algumas pessoas nos remetem algumas perguntas, algumas dúvidas, não sabe se tem que tomar vacina, se não tem, né? É uma chuva de informações que nem André e Silvio estavam discutindo agora. Graças a Deus a gente vive numa era que tem muita informação e a informação chega até nós. O que a gente vê hoje, né? Eu como profissional da saúde vejo e percebo nas pessoas. Gente, até algum tempo atrás a gente não sabia qual era a marca da vacina. Tu vai no posto de saúde fazer lá o calendário de vacinação, tu nunca perguntou que marca de vacina é essa? Né? Aonde foi fabricada essa vacina? Gente, isso não importa. O que importa é que hoje nós temos laboratórios certificados, credenciados, com todo o cuidado que deve se ter na fabricação de uma vacina, né? De uma medicação. E o que importa é que, se chegar a sua vez, tem que fazer. Porque a matemática, ela não mente, né? As informações, elas não mentem e a mídia, os repórteres estão aí para nos mostrar e nos trazer essas informações. O que a gente sabe hoje por especialistas da área da saúde que vêm trabalhando nessa linha de frente e nos trazem essa demanda de informação todos os dias é de que a população mais idosa, a população mais velha, que foram os primeiros a serem vacinados, eles não estão adoecendo mais. Já caiu perceptivamente, assim, em grande expressão, a internação de idosos com comorbidades, com complicações mais acentuadas, né? Então, o vírus, ele está aí, está circulante, a gente tem essa variante agora, que é o que nos assusta muito, e está vindo com força, né? Porque as pessoas continuaram viajando, as pessoas continuaram se deslocando, as pessoas se aglomerando, não respeitando o distanciamento social. É um saco, ninguém mais está afim, né, de estar confinado em casa, de não poder ter seu momento de lazer. Mas por isso que a crescente do vírus está aí no meio, né? Então, o recado vai bem sério, assim. Se o teu pai ou a tua mãe, eles estão com essa dúvida de
Meu filho, eu vacino ou não vacino? Porque às vezes o idoso ele não quer se indispor ou com o filho, ou com o sobrinho, ou com o marido. Cada um tem uma opinião diferente, né? Cada um tem uma opinião formada e, infelizmente, essa proporção, né, e essa dúvida se deu devido a essa politização do momento. E não é momento de politização, né? A gente tem visto aí, durante uma semana, uma enxurrada de informações e apelo dos médicos, dos hospitais, das linhas de frente, pedindo para que as pessoas se cuidem, para que as pessoas tenham empatia ao próximo, para que as pessoas tenham amor à sua vida e amor a quem está perto, né? Então, vamos se vacinar, se chegar a sua vez, vai lá, não custa nada, né? E não tem onde comprar, não tem um momento arrependimento. Ah, eu não fiz porque fiquei na dúvida. Gente, se passar, vai passar e não vai receber. Doutora, e como é que está essa questão? Porque a gente vê muito no jornalismo, inclusive, nos meios de comunicação, batendo que não tem vacina para atender. Então, hoje, como que se encontra essa questão da vacinação? Tem vacina, além desse medo que as pessoas têm dúvida, também gera muita dúvida uma informação que hoje em dia é totalmente voltada que não existe vacina. Então, como se encontra essa situação? A vacina, ela está em número reduzido, não é o número expressivo que a gente gostaria que estivesse chegando à população, né? Até porque nós, no Brasil, não fabricamos vacina ainda, né? E esse é o grande problema. O mundo todo está atrás da vacina. O mundo inteiro está atrás da vacina. A gente sabe que não foi feito o dever de casa, né? De ambas as partes aí. Então, a gente não teve essa programação de vacinação devida como deveria aqui no Brasil. O que a gente vê é um esforço político aí através dos governos, das prefeituras, né? Para que essa vacina chegue à população que era mais carente. Não é nem carente, mais frágil, não é nem carente, é a palavra, eu usei errada, mas a população mais frágil, foram os idosos. A gente teve uma enxurrada de mortes de idosos. Agora a gente está tendo um comprometimento de pessoas jovens, né? Uma faixa de 60 anos para baixo, os níveis são altíssimos de internação, de mortes. Esses dados aí que se agudizaram nos últimos dias, Daniele, não são reflexo do carnaval, quer dizer, e mesmo tendo sido proibido, nós sabemos que aconteceram festas de carnaval em tudo que é lugar, nas praias, em fazendas, em coisas de retiro. Quer dizer, isso aí me parece que está sendo o resultado dessas aglomerações que o poder público não conseguiu evitar. Com certeza. Aí é de ambas as partes, né? O que acontece, o que a gente vê hoje falar, né? Ah, mas a culpa é do governo, porque o dinheiro some, porque não sei o quê. Tem muitas variáveis. Isso também é variável. Isso tem também é verdade, variáveis. Mas também a população não ajuda. Porém, o que não tem, e é o que os médicos hoje dos grandes hospitais pedem, é para que as pessoas tenham conscientização dos seus atos. Para que as pessoas respeitem, porque, gente, não tem dinheiro que compre vaga em hospital, não tem dinheiro que compre a sua saúde. Né? Se o vírus vier de forma prepotente em cima do organismo da gente, tu vai adoecer. Tu vai precisar de um leito de UTI. É aquela velha história. Ontem, assistindo o jornal, eu ouvi o depoimento de um médico contando de que tu dar a notícia para o paciente de que ele vai precisar de uma vaga de UTI é quase uma sentença de morte. É verdade. Porque só Deus sabe se tu vai conseguir ou não, né? Então, tu colocasse uma coisa que é interessante, quer dizer, nós não podemos contar com o poder público. Nós sabemos a deficiência que é a administração pública. Então, fazer a nossa parte, né? Tem que fazer a nossa não parte. Aglomerar, esse é o problema. Quer dizer, não aglomerar, quer dizer, tentar fazer a sua parte do ponto de vista de se manter mais ou menos isolado dessas questões e fazer aquilo que o protocolo aí sanitário está comandando, né? Mas antes de encerrar, doutora, só para deixar claro, então existe vacina sim, mesmo reduzida, tem e ainda está aí disponível para vacinar as pessoas que, como a gente está anunciando, estão com medo ainda de se vacinar. Então, está sendo feito, né? Então, a gente não pode ser omisso e negligenciar de que tem que está tendo esse... E para complementar o que a Andréa está dizendo, Daniela, é o seguinte, né? Nós sabemos que o Brasil tem uma histórico de eficiência na vacinação. Nós temos uma estrutura sanitária que permite, então, logo chega a vacina, ela possa ser, né, distribuída, disseminada e aplicada. É isso aí. Vamos lá, se o calendário chegar na tua idade, vai lá,
Né? Não custa nada, é um tempinho na fila, usa a tua máscara direitinho. De nós três aqui, eu serei o primeiro, viu? Muito bem. Eu já tomei, eu tô tá na hora de risco, né? Eu tô imunizada. Enfermeira é isso aí mesmo, e realmente tem que ser, né? Eu acho que tem que, na medida que, por exemplo, se priorizar essas pessoas mais frágeis, tu já vai diminuindo o contingente, né? Isso mesmo. De pessoas que vão ser, enfim, eu acho que vai começar, a situação começa a melhorar. O doutor Osmar Terra deu uma entrevista na Rádio Guaíba anteontem, dizendo exatamente isso, que esse pico que aconteceu foi em função do Carnaval e tal, que a partir da semana que vem, dessa que estamos entrando agora, as coisas vão, tomara que ele já tenha acertado muito, tomara que as coisas aconteçam, mas temos que contar com a colaboração de todos nós. Todos nós, é muito importante. Como é a ciência da coisa, né, e a consciência. É isso aí. Doutora, obrigado pela tua presença aqui, Daniela. De nada, eu que agradeço. Tem uma próxima oportunidade importante ver-eles mais vezes aqui, porque esse é o serviço que nós estamos fazendo também aqui, e é a função da TV, né, André? Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, para terminar o programa dessa semana, nesse último bloco, nós estamos recebendo o Celso Arruda. Celso, estávamos com saudade do amigo aí. Como é que está tratando essa pandemia? Bom, Silvio, nós temos dois lados, né? O lado eu, como empresário contábil, a gente foi muito demandado em 2020 por causa das dificuldades que as empresas... Aí vem o outro lado, que os nossos clientes enfrentaram. Porque essa pandemia realmente, com essa questão de abre e fecha, afetou muito a questão empresarial, tu sabe disso, tu é um jornalista que atua muito na área econômica, né? Então, a gente vivenciou e participou, junto com nossos clientes, das dificuldades que eles enfrentaram. Então, a pandemia, para nós, independente das questões físicas, de perdas que eventualmente a gente teve, foi um ano de muito trabalho. Lá no Grupo Método, né? Muito trabalho e até para auxiliar nossos clientes que enfrentaram séria dificuldade pela pandemia. Mas a empresa não parou, né? Não, na verdade, a gente, a partir do momento que foi, a partir de março de 2020, nós começamos a trabalhar home office, né? A gente consegue trabalhar. Nós já tínhamos um projeto lá na Método de começar a trabalhar o home office, até por causa do deslocamento do trânsito de Porto Alegre, que é muito complicado. Então, para nós, pensando na nossa equipe, né, que é grande, quase 50 pessoas, nós já tínhamos um projeto para trabalhar o home office. Quando começou a pandemia, a gente foi para casa, hoje nós trabalhamos, temos um plantão lá de 15% dos nossos funcionários, e o resto tudo trabalha em casa, home office. Mas não parou a empresa, tivemos muito trabalho, até tivemos mais trabalho do que anos anteriores por causa dessa dificuldade que eu falei dos nossos clientes. Celso, claro que aí tu falaste muito bem que muitas empresas tiveram muitas dificuldades, estão tendo dificuldades, isso é natural, quer dizer, tu acaba reduzindo ou extinguindo a atividade econômica. Dos teus clientes, alguns fecharam para não abrir mais? Qual é o nível de dificuldade que estão enfrentando? Na verdade, assim, né, Silvio, alguns clientes que nós tínhamos na área de eventos, né, alguns clientes que nós tínhamos, esses fecharam e talvez não voltem mais. Nós temos uma clientela, uma rede de restaurante muito grande em Porto Alegre, que teve sérias dificuldades. Teve que fechar vários restaurantes, agora está tentando reabrir, estava tentando, né, agora de novo com essa lockdown aí, a gente ficou um pouco preocupado, mas em princípio, assim, o que mais sofreu foram as empresas de eventos, clientes nossas, que essa realmente praticamente sucumbiram à pandemia, e a questão do ramo de alimentação. E esses ramos foram os que mais sofreram da nossa clientela. Uhum. Bom, nós estamos numa semana em que aí nós vimos o governo do estado dando um pouquinho mais tendo um pouquinho mais de sensibilidade com a área econômica, né? Porque a gente sempre diz, né, Celso, aqui eu tenho defendido sempre o seguinte aqui, que a vida, tem que salvar a vida, claro que a vida é importante, mas também é importante a empresa, porque a empresa, o CNPJ, eu sempre digo isso, o CNPJ, atrás do CNPJ, ele só tem vida quando tem o CPF. O
O CNPJ é composto de CPFs, o CNPJ também é vida. E nesta semana houve uma nova volta aí para a cogestão das prefeituras e tal. Esse é um ambiente bom, é um ambiente que pode ser mais propício a partir de agora de manter as responsabilidades do setor público e das pessoas e das empresas para ter uma certa retomada? Sim, né, Silvio? Está provado, né, que a questão da economia fechar ou abrir lojas, né, isso, embora algumas pessoas digam que tem um grande reflexo, teve reflexo no aumento dessa crise que nós estamos vivenciando, na verdade não é bem isso. Eu entendo que se tu abrir a economia, abrir comércio, a indústria trabalha normalmente, mas o comércio com responsabilidade, com todos os cuidados, é possível sim compatibilizar a proteção à saúde com a atividade econômica. E tu usaste uma frase que eu gosto muito, eu até acho que eu peguei de ti, eu uso muito e não te pago royalty, que a pessoa tem que entender que por trás do CNPJ tem vários CPF. A pessoa que não entender isso não pode trabalhar com empresa. Uma empresa não é uma coisa abstrata, ela pulsa, ela viva, como diz uma consultoria que nós temos lá, uma empresa é um bicho vivo, ele se movimenta, ele é formado por pessoas. Então essa tua frase ela é muito bonita, muito interessante, e quem não tiver essa visão que por trás do CNPJ tem vários CPS, sonhos e realizações, ele não consegue entender o que é uma empresa e o que é ser empresário no Brasil, que é muito mais complicado do que no resto do mundo. Até porque a insegurança jurídica hoje é uma espada de Damocles sobre o empresariado. Quer dizer, hoje a confiança do mercado está abalada exatamente pela insegurança jurídica. Mas, Celso, vamos ter coisas boas também, porque, na verdade, né, nesse momento a gente tem que tentar trazer coisas boas que existem por aí. Por exemplo, em janeiro desse ano agora, segundo o Ministério da Economia, o Brasil teve 260 mil empregos a mais do que desempregos. Ou seja, é uma situação que não é ideal e tal, mas de qualquer maneira mostra que, apesar de tudo, né, Celso, a economia está resistindo. Por exemplo, o ano passado o Brasil caiu 4,1% no PIB e a previsão lá no meio da pandemia era que íamos cair entre 9% a 10%. Quer dizer, há uma força maior da economia, a economia começa a reagir, quer dizer, ela é uma economia forte, a economia brasileira, apesar de tudo, né? Na verdade, né, Silvio, é muito bem colocado por ti pelo seguinte, porque a perspectiva que se desenhava no início da pandemia era muito dramática. Finalizado o ano, bem que tu acabaste de falar, os estudos de economia mostram que o ano não foi tão ruim quanto esperava que seria, né? Eu acho que alguns setores tiveram ganho ano passado de produtividade. Acho que as empresas, e aí eu aposto muito na gestão empresarial, elas vivenciaram a crise de maneira muito intensa. E o empresário brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito capaz. Então, eu acho que essa queda menor, essa queda no PIB menor do que era esperada, deve-se muito à adequação que os empresários fizeram nas suas empresas. E, concomitante a isso, eu entendo, sim, que a economia está reagindo. Tivemos agora, recentemente, a notícia que aqui no Rio Grande do Sul também, o crescimento de empregos com carteiras assinadas cresceu, quer dizer, que teve um crescimento, uma retomada, mais de 27 mil de pessoal com carteira assinada. Então, eu acredito que o empresário conseguiu se adequar, ele sempre se adequa, né, a isso, às dificuldades do dia a dia, e, ao mesmo tempo, eu acho que a economia, por si só, tem uma poupança interna, né? E aí é uma questão, me alongando um pouquinho, tá, Silvio, que é importante, que nós estamos chegando numa realidade econômica que os demais países do mundo todo têm, que é os bancos não remuneram mais o capital. Daí o pessoal tira o dinheiro do banco e aplica na produção, que é o ideal, é o mundo perfeito. Tem uma pessoa que trabalha muito com a economia e no mundo todo é assim. No Brasil vivia-se muito de juros. E hoje não. Né? Era o ganho financeiro. O ganho financeiro. E o ganho financeiro ele não gera riquezas. O que gera é a produção. E hoje nós estamos vivenciando um momento assim que realmente a remuneração dos bancos, do capital é muito pequena, então as pessoas estão migrando para investimentos de produção. Isso é muito bom. Celso, a economia do Rio Grande do Sul, a brasileira caiu 4,1% do PIB no ano passado e a gaúcha saiu dados essa semana menos 7%. Apesar de ser menos 7%, tu citaste aí muito bem que o Rio Grande do Sul ainda conseguiu ter um saldo positivo no número de empregos, né?
E, naturalmente, por exemplo, a economia do Rio Grande do Sul desceu esses 7%, caiu com 7%, mas teve também uma queda brutal na agropecuária por causa da estiagem, quase 30%. A indústria cresceu negativamente 5,8% e os serviços também menos 4,8%. Quer dizer, apesar de tudo, a coisa está feia, mas muito em função da agropecuária. Na verdade, eu devo separar um pouquinho. Nós temos clientes nossos lá que trabalham no agronegócio. A pecuária, ano passado, foi muito bem. Nós tivemos realmente a nossa queda, tu tem toda a razão, foi decorrente da seca, foi a maior seca dos últimos 20 anos. Isso afetou muito o nosso carro-chefe, que é do soja, né? Que é as exportações. Cereais. Então, o que acontece? O agronegócio, ano passado, sofreu muito e ele hoje representa quase 30% da nossa economia, nosso PIB. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Então, o que acontece? Essa queda, o ano passado, pela seca, ele não teve muita ligação com a pandemia, e eu concordo contigo, eu sou otimista também. Este ano as perspectivas é que não teremos seca, né, não tão séria, e o agronegócio vai reagir. É que pode aí dar uma boa retomada na economia do Rio Grande do Sul. Bom, uma questão também importante, Celso, aproveitar a tua presença aqui, tem muita gente assim, eu vi, por exemplo, que 1,5 milhão de jovens, pessoas mais jovens, estão aplicando hoje no mercado de ações. O mercado de ações é importante porque, na verdade, quando você coloca dinheiro no mercado de ações, você está favorecendo aquelas empresas que têm negócios em bolsa de valores, principalmente no mercado primário, quando as empresas abrem o capital e vão lá se capitalizar. Esse também é um novo panorama econômico que dá um sustentáculo bom para a economia, né, Celso? Muito bem colocado. Realmente, o mercado acionário, o que é? Tu disse, só vou repetir, são ações colocadas pelas empresas, né? Onde elas se capitalizam. Onde se capitalizam. E é melhor ter acionista do que ter credor, né? Uhum. No mundo todo, se tu estudar a economia americana, europeia, existe uma questão de bolsa de valores muito atuante. No Brasil, se trabalhava muito com a ideia da bolsa para especulação, aquela velha questão. E hoje eu concordo contigo, as empresas estão se capitalizando via bolsa de valores e isso é muito bom para a economia. E o empreendedor, aquele camarada que está querendo empreender agora, mesmo na pandemia, qual é a tua sugestão para ele? O cara que está um pequeno negócio, uma startup e tal, o cara está querendo criar e tal, porque muitos perderam o emprego, né? E a saída o que é? É ter uma CNPJ, ter uma pessoa jurídica. E, quer dizer, entrar também no mercado. Qual é a tua sugestão como contador e um cara experiente nessa área? Na verdade, assim, né, Silvio, existe um dado no Brasil que 70% das empresas morrem no primeiro ano, né? Uhum. Então, o que o cara que vai empreender, a pessoa que vai empreender, que vai colocar o seu sonho no negócio, porque uma empresa é resultado de um sonho de uma pessoa, ou até por necessidade, que nem a pandemia. Em primeiro lugar, que ele tem um estudo do mercado que ele vai atuar. Tá? Isso é importante, eu tenho que conhecer o que eu vou vender, o que eu vou oferecer como serviço. Se eu não conhecer, eu vou ser um aventureiro, a tendência de que dê errado é muito grande. Segunda questão, que eu tenho conhecimento da parte de legislação tributária no Brasil, que ela é muito complexa. O Brasil tem uma lei, além de ser uma carga pesada, ela é muito complicada. Então, que tenha um bom profissional da área contábil, da área do direito, que faça bons contratos e também que tenha um assessoramento na área de gestão financeira, porque às vezes tu tem uma pessoa que ele é muito bom naquilo que ele faz, mas a gestão financeira dele é ruim. Então, o que eu recomendo? Em primeiro lugar, tem que estudar o seu mercado. Se eu não conhecer, eu tenho que conhecer, tá? Tem que conhecer. Segunda questão, eu tenho que ter um bom respaldo contábil, fiscal e jurídico para que eu possa me garantir na minha atividade. A terceira questão, ter uma boa gestão financeira separando o que é o meu negócio da minha pessoa física. Eu não posso misturar. Se na hora que eu começo misturar pessoa jurídica com pessoa física, mesmo eu sendo único empresário, as coisas tendem a se complicar no futuro. Então, feito isso, conhecendo o mercado, ter uma boa assessoria contábil, fiscal e jurídica e ter uma gestão financeira adequada, a tendência de dar certo é muito maior, desculpe. O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda esse ano, como nos anos anteriores, é 30 de abril. Há uma perspectiva de adiamento desse prazo em função da pandemia? Não. Aí sabe que até eu sempre brinco com a questão do adiamento. O pessoal sempre pergunta, vai ser adiado? Não. Então, o que eu respondo assim? O ano passado foi um caso excepcional,
foi adiado, o governo adiou para junho. Este ano não há a menor perspectiva de ser adiado. Por quê? Porque nós já estamos, infelizmente, acostumados com o novo normal, que se fala muito isso. Então, não há nenhuma perspectiva, é 30 de abril. Eu sempre recomendo, né, para todo mundo que as pessoas entreguem o quanto antes, até por uma questão que diz a Receita, quanto antes eu entregar, eu recebo minha restituição antes, se eu tiver restituição para... E é importante, então, que a pessoa se organize, procure o contador, ou ele mesmo faça, olhando as questões do programa, né? Tem algumas questões, esse ano, por exemplo, há uma discussão sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, quem recebeu e teve outras fontes de renda, ele tem que declarar. Por incrível que pareça, o auxílio emergencial foi considerado pela Receita como um rendimento tributável. Então, E vai dar confusão ainda, quem recebeu e não poderia receber. Além disso, né, Silvio? Mas eu digo assim, esse é um rendimento que ele teria que ser, ele vai ser tributável. Esse é o cuidado e depois os cuidados normais, da declaração, juntar documentos, mas o prazo, respondendo a tua pergunta, eu entendo que ele não será prorrogado. Não será prorrogado. Celso Arruda, muito obrigado pela tua presença aqui. Um grande abraço lá para a tua equipe, lá uma competente equipe da Método, né? Sim. E sucesso cada vez mais. Rapidinho assim, 2 palavrinhas, nosso time e o Grêmio esse ano. Olha, meu amigo Silvio, nosso time do Grêmio, eu, um gremista, sempre fui, né, ganhando, eu estou na expectativa, eu não tenho, assim, grandes ilusões, eu acho que acabou um ciclo, né, e sempre os ciclos se renovam, né, eu espero que... E eu só queria aproveitar, Silvio, tu não me perguntou, mas eu quero falar, preciso falar. Essa semana, a minha empresa recebeu qualidade contábil, programa de qualidade contábil 5 estrelas, que é o top. Que beleza. Para nós começamos há 6 anos o trabalho de qualificação interna, a certificação recebida nessa semana nos gratifica muito. Perfeito. Parabéns, então. Muito obrigado. E com isso terminamos nossa Economia e Desenvolvimento. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Até a semana que vem.